E hoje para vocês mais uma novidade de artesanato, para você aproveitar já alguma peça que você tenha e transformá-la com essa técnica do granito que eu já ensinei aplicando em gesso. Nesse vídeo, eu resolvi trazer para vocês uma nova amostragem da aplicação da técnica do granito. Como eu havia já mencionado no vídeo anterior, você pode aplicar essa técnica em qualquer tipo de material. Eu tinha dado o exemplo do gesso, que foram 2 castiçais, e agora trago para vocês aí essa amostragem em cima do vidro. Esse é um cachepô de planta em vidro, a parte de baixo dele é cerâmica e ao redor dele é um vidro que foi feito uma técnica espelhada. Só que ficou muito feio com o tempo, porque, como vocês podem ver nessa imagem aí, ele está com umas manchas. Foi colocado uma espécie de espelhamento por dentro, só que com a umidade da planta manchou tudo. Então qual foi a minha ideia? Aplicar 2 camadas de betume. O betume, ele veda, porque o betume é a base de petróleo. Ele não serve só para envelhecimento, das nossas peças de arte, mas ele também serve como proteção de umidade. Então a umidade não vai passar mais para o vidro, não vai mais transpirar. E aí eu fiz essa técnica, que eu já tinha apresentado em cima do gesso, em cima do vidro. Vamos lá, eu vou mostrar aí o passo a passo todo para vocês. É a mesma técnica, é a mesma forma de aplicação, pode ser com a escovinha de dente ou uma peneira. E vamos ver aí como ficou esse vídeo. Então, o que que eu fiz? Eu já passei uma camada de primer para neutralizar todo esse brilho da cerâmica, o queimado. Eu agora vou passar, pode ser o aqua betume ou pode ser o betume da Judeia normal, que a gente vai passar para impermeabilizar isso aqui, porque eu vou voltar a planta aqui para dentro. Vou usar o meu areia lunar, que é um tom cinza, e vou fazer aquele esquema novamente daquela técnica do granito. A gente não quer mais aquela cor brilhante aqui, então e é vidro, veja o som. Então, para você ver que com o primer você consegue fazer qualquer coisa. Você pode usar o primer em cima de qualquer material. Quando estiver seco, eu vou salpicar, né? Vou aplicar com a escovinha de dente, os tons preto, branco, mais o cinza misturado para dar aquele efeito do granito. E aí depois a gente enverniza por fora com um verniz acrílico. Tudo aqui em cima do primer a gente tem que usar acrílico, tá bom? O betume não é apenas para envelhecimento. Ele, como ele é a base de petróleo, ele também serve para impermeabilização. Então é só passar uma camada bem generosa dele por dentro. É um pincel um pouquinho largo, porque como essa peça é grande, e nós vamos dar continuidade à imitação de granito nessa peça. Eu já tinha mostrado para vocês um trabalho feito em gesso, e vocês vejam como dá certo para qualquer coisa. Você se cansou da sua decoração, do seu artesanato, você consegue transformar com as suas próprias mãos e ficar uma coisa lindíssima. Então precisamos das tintas branco e preto, como eu mostrei no outro vídeo para vocês, e depois de a gente salpicar
as tintas primeiro preta ou vice-versa, depois a branca, a gente mistura um pouco delas e a gente salpica a cinza também. E aí depois é só envernizar e a peça tá pronta. Veja bem, aqui como dica, lembra que no outro vídeo eu falei que poderia escorrer? Se acontecer isso, não tem problema. Você tem como limpar, você tem como tirar, porque a tinta tá molhada. Não tem problema nenhum, você tira, ó, saiu, e você consegue aplicar novamente. Espera secar um pouquinho esse lado onde você passou a água e você consegue aplicar novamente. Não deixe a tinta ficar muito fluida, você vai pegar o branco, igualzinho no outro vídeo. Vai pegar a tinta branca, vai colocar um mínimo de água, só para dar uma fluidez na tinta, e depois você vai, ou você pode virar e utilizar uma peneira com a escova, como eu expliquei. Pronto, eu já passei o branco. Quando eu aprendi essa técnica no passado, pedi um para aguardar a secagem. Aguardar a secagem é por uma questão de nossa segurança, porque se acontecer de escorrer a outra cor, essa vai estar seca e não vai danificar mais. Então é por uma questão de segurança. Mas não existe essa necessidade, você não precisa esperar. Você pode continuar já seu trabalho aplicando a outra cor. Você pega então a outra cor, é um mínimo de tinta. Estamos usando agora a tinta preta. Como dica, fica muito mais fácil usar uma luva de borracha, tá? Aquela luva que é emborrachada. Com a de plástico, eu tô sentindo um pouco mais de dificuldade. Eu evito usar tudo que é de borracha porque eu tenho alergia à borracha. Eu tenho alergia à borracha.
é isso. Eu vou esperar a secagem para depois a gente invernizar. Se você ficou com alguma dúvida nesse passo a passo aqui, o passo a passo que eu coloquei lá no castiçal, que eu fiz em pintura em gesso, o título é Imitação de Granito, é o mesmo passo. Lembrando que você pode fazer isso em qualquer tipo de material, madeira, vidro, cerâmica e gesso, tá? Esperar secar e a gente volta para invernizar a peça.